também como acadêmica do curso de pós-graduação da instituição. Então, eu passo a palavra para a professora Lisa para ela conduzir os trabalhos de hoje. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite a todos e todas. Bem-vindos, bem-vindas. Essa reunião está sendo gravada e parte do vídeo correspondente à fala do nosso convidado será disponibilizada no canal Vamos às Barrancas do Rio no YouTube. Futuramente, né, é parte do projeto essa ação. Esse canal que nós criamos pretende ampliar o alcance da produção literária do Médio São Francisco. Eu gostaria de pedir, por gentileza, que desliguem os microfones por enquanto, para não dar nenhum tipo de microfonia, incluindo Pedro e Ramiro. Bom, então, o nosso projeto, Vamos às Barrancas do Rio, é um projeto de extensão de iniciativa do curso de pós-graduação em Ensino da Língua Portuguesa e Literatura Brasileira do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Januária. Pretendemos reunir neste espaço interessados em ler e conhecer obras que tangenciam as realidades e idiosincrasias ribeirinhas. Nesse sentido, serão realizadas oficinas para leitura e discussão de textos, buscando estabelecer diálogo com escritores, dramaturgos, produtores e analistas culturais, numa tentativa de aproximação e apropriação do saber artístico produzido nesta região, infelizmente pouco conhecido do público e ausente das escolas e centros universitários. Assim sendo, nós já estamos realizando, né? Estamos aí em processo. Ao todo serão 9 encontros quinzenais, nesses meses de abrangência de setembro a dezembro de 2020, por meio de videoconferências hospedadas no aplicativo Google Meet, que é o que nós estamos usando. Então, é um projeto de extensão, repetindo o título mais uma vez, Vamos às Barrancas do Rio, e pretende estudar diversos escritores regionais que foram elencados, né, a partir de alguns estudos que principalmente o professor Pedro, a professora Zildete, já haviam realizado, também junto à pós-graduação, conforme o Pedro colocou. Eu sou a Elisa, eu sou professora da área de artes do Campo Januária, e hoje vou conduzir essa oficina, que tem duração prevista de aproximadamente 1h30. Nosso convidado da noite é o professor Ramiro Esdras Carneiro. O professor Ramiro é formado em antropologia, é natural de Januária e trabalha atualmente na Universidade Federal do Amapá. Acabou de nos contar, né, que mora na cidade de Oiapoque. Então, aqui hoje nós temos um passeio com vapor que irá permear também, né, essa visão aí do Oiapoque ao Chuí. Então, o título da nossa oficina de hoje é A História do Médio São Francisco. Desculpa. O título da oficina é Justiça e Reparação, Ramiro Batista e a Pesquisa e Reedição das Obras de Manuel Ambrósio. Então, eu agradeço muito a presença do professor Ramiro, que irá nos contar aqui a respeito desse processo, né, de recuperação, de reedição das obras e desse processo de reparação a um escritor que, infelizmente, é pouco estudado dentro das escolas e pelas pessoas em geral da cidade de Januária e região, mesmo que a gente saiba que existem algumas homenagens também a esse escritor na cidade, como, por exemplo, o nome de uma rua e também o nome da biblioteca municipal, né, Manuel Ambrósio. Mas, Elisa, sim? Tem possibilidade de aumentar um pouquinho o som? Veja se melhorou.
que eu mexi aqui. Para mim está Sim? bom. Alguém que falou que está baixinho. Eu acho que o som. Talvez, Eu posso talvez para a chegar pessoa um que pouco está lá mais está com algum próximo. problema no áudio, mas está bom. Tá bom o som de Elisa. Talvez a pessoa falando, talvez Cláudio tenha que olhar. Porque o som Pode continuar. Bom, então foram enviados alguns textos pelo WhatsApp do nosso grupo, né, do projeto, para os participantes do projeto, que foram escolhidos pelo professor Ramiro para leitura. Dentre esses textos, né, há o texto Os Cães, Aldeia Tapiraçaba, e também textos do próprio Ramiro a respeito do escritor Manuel Ambrósio. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Ramiro, para que ele inicie a sua apresentação, e nós iremos, então, conversando a partir da exposição do professor Ramiro. Ramiro, por favor, a palavra está com você. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu não estou me ouvindo. Alô? Estamos. Estou te ouvindo. Tranquilo, Legal. seu som. Tá. Bom, eu cumprimento a todos e a todas. Eu quero dizer que eu estou muito feliz por acompanhar o nascimento dessa comunidade de pessoas que eu entendo que vão se debruçar sobre a literatura regional agora de uma maneira mais sistemática, né, a partir da intervenção do Instituto Federal. E eu tenho acompanhado o movimento de vocês, através da Elise e do Pedro, e é um movimento, de meu ponto de vista, descolonizante, importante, essencial, e descolonizar é preciso. E eu vou logo explicar por que um autor que, às vezes, ou que numa primeira leitura pode parecer ingênuo, né, um folclorista ingênuo, eu vou explicar, eu vou apontar por que eu entendo que ler Manuel Ambrósio também é um movimento descolonizante, né? E nunca foi tão essencial como agora a gente vê e a gente conhecer os mestres da periferia, a gente sair um pouco dessa literatura oficial / colonial, porque, como diz a professora Zélia Amador, que é uma mulher negra amazônica, a gente precisa descolonizar nossos cabeções, a gente precisa entender que existem diferentes formas de ser humano no mundo. Todas essas formas de ser humano, elas são culturalmente construídas, constituídas, né? Todas elas são legítimas, e não é verdade que o modo de vida judaico-cristão é o único possível ou melhor. Eu tenho dito que uma civilização que fabrica uma grande adutora de excremento, né, e despeja esse excremento in natura no mesmo rio em que bebe água, nem pode ser chamada de civilização. Estou me referindo ao que aconteceu aqui em Januário, há uns dias atrás, né? A adutora da Copasa rompeu, e eu fui lá na quinta ver aquele desastre, e depois que eu fui para a Amazônia, eu me assusto com coisas simples, tá, gente? Uma adutora de esgoto que explode, que mata um monte de peixe, é uma coisa que me assusta muito, muito, muito. E aí eu fiquei me perguntando lá na beira do rio se isso que a gente chama de civilização pode ser chamado de civilização, né? É por isso que minha confissão religiosa, se é que se pode chamar assim, atual, segue a etimologia da palavra religião. Eu quero religar, né? Eu gostaria muito de me religar com todos os seres do rio, com todos os seres humanos e não humanos do rio, e eu não consigo, né? Eu fico pensando que quem mais se aproximou dessa religação na cosmogonia cristã foi o Francisco de Assis,
E é uma coincidência boa, né, que o rio se chame Francisco também, embora esse não seja o nome original do rio. Bom, adentrando o tema de nossa conversa, a Elisa já pontuou que eu vim falar um pouco de justiça e de reparação a partir das obras do Manuel Ambrósio, né? E eu trato de reparação, de religação, de cultura, de literatura sanfranciscana, a partir desse homem, em duas linhas. Uma reparação diz respeito a uma reparação de parte da história literária, silenciada, né? Ela foi silenciada deliberadamente, desse rio que ficou conhecido como Rio Sem História, né? Nós precisamos tomar posse. Só um minuto, Ramiro, desculpa. Sem problema. A gente tem um microfone aberto. Dió Ambrósio, por favor, por gentileza. Minha tia Dió. Obrigada. Pode continuar, Ramiro. Tá bom. Bom, eu ia dizendo que eu venho tratar de reparação em Manuel Ambrósio em duas linhas, né? Uma é a reparação da nossa história literária, que foi silenciada, que foi desaparecida, e de como ela é importante para nós, né? De como a gente se reconhece nela. Vamos lembrar aqui de Sabor de Manga, vamos lembrar do livro de Dona Dina, né? Assim, são coisas que a gente toma um susto quando a gente lê, porque a gente se reconhece muito naquilo, né? E o Manuel Ambrósio também é esse literato que vai nos levar a lugares que a gente não sabe que conhece, mas que, na verdade, a gente conhece, de alguma maneira. E não tem nada de místico nisso. Porque o livro é uma tecnologia, né? E o livro é uma tecnologia fantástica. O livro é uma coisa... inventem o que inventar. Assim, é a forma mais eficaz de falar com os nossos avós, é a forma mais eficaz da gente se apropriar de tudo aquilo que as pessoas que já morreram produziram. Então, uma reparação é a reparação da nossa história, história com H maiúsculo, história narrada em termos próprios, não é a história dos historiadores, é a história vivencial. E a outra reparação diz respeito à parte, eu vou ficar em redundância, história da história, né? Desculpem, mas a parte da história de vida do autor, né? Esse homem que, principalmente por sua atuação jornalística, foi alvo de perseguição política pelos potentados locais, nossos terríveis, nossos conhecidos coronéis, né? Coronéis que, na maior parte dos casos, nunca nem foram militares, eram patentes compradas. A gente conhece muito bem essa história, costume da época, né? As pessoas que tinham dinheiro, elas compravam patentes do Exército Brasileiro. Então, vocês percebam que de militares fajutos, a história do Brasil está cheia, né? Não é só em Brasília hoje, não. Essa coisa vem de muito longe. Bom, eu tenho proposto o Manuel Ambrósio de uma forma que pode parecer pretensiosa, mas eu vou explicar também, como inventor da cultura popular januarense, né? E inventou aqui nos termos do Hobsbawm, como alguém que codifica e que registra uma realidade. E que ao codificar, ao registrar essa realidade, ele a inventa. Só para a gente pensar por contraste, vamos pensar no João Guimarães Rosa, né? O Guimarães, ele não inventou o sertão urucuiano. O Guimarães, ele não inventou a cultura da jagunçagem, né? Mas no momento em que o Guimarães toma para si essa possibilidade de registrar essa cultura, de registrar esse português sui generis, de registrar essa civilização vaquiana daqui do sertão, ele se torna um inventor disso, né? Ele codifica tudo isso, ele cria um universo rosiano de maneira que o mundo pode se apropriar desse universo, né? Os alemães estão lá estudando Guimarães Rosa e eles sabem quem é o jagunço sertanejo
né? Eles sabem quem são essas pessoas do Vale do Urucuia, sem saberem ao certo nem onde é o Brasil. Então é inventor nesse sentido, como alguém que traz determinada realidade para o código escrito, né? E nesse sentido se torna um inventor porque reifica essa realidade. O Manuel Ambrósio é inventor do tabaréu, o Manuel Ambrósio é inventor do jagunço de Alpercata, do catrumano, do pescador, essa dia de barranqueiro, geraizeiro. Percebam que se a gente volta aqui no século XIX e pergunta o que é isso, faria muito pouco sentido para as pessoas, né? Se você vai no século XIX e pergunta lá no Ceará o que é a cultura nordestina, isso vai fazer muito pouco sentido para as pessoas, porque elas vivenciam essa cultura, mas ela não está codificada, né? Então, o Ambrósio é esse inventor particular porque ele começa a codificar, e codificando ele determina esses tipos humanos, a partir principalmente da territorialidade de cada um, né? A obra de Ambrósio, e aí eu posso dizer isso porque eu tive acesso ao baú dele, ela é muito mais profunda do que parece ao primeiro olhar, ela é muito mais profunda do que um simples folclorismo, né? Para nós, nascidos no século XX, nós consideramos vetusta essa civilização dos vapores, né? A gente, claro, pretende se apropriar dela, mas a gente acha isso tudo muito antigo, tudo muito diferente. E o Ambrósio também fala disso, mas ele vai muito mais fundo na memória são-franciscana, né? Ele vai ao Paranapetinga, que é o verdadeiro nome do rio, né? Ele pontua as etnias que aqui existiam e que foram extintas e que não estão registradas em lugar nenhum. Eu nunca tinha ouvido falar dos Guaíbas de São Romão antes da literatura dele, né? A gente vê falar muito dos povos G, mas eu pelo menos não sabia desses tupis logo aqui subindo o rio. E é nesse sentido que a obra do Ambrósio pode ser descolonizante, porque ela mostra um sertão muito mais vasto, muito mais diverso no sentido humano, cheio de diversidade humana, do que a gente pressupunha antes, né? Essa diversidade etnicamente constituída, não falemos em raça, tudo isso chega a nós pela pena de um sujeito social muito específico, né? Que sujeito é esse? É um escritor, um historiador, ou um cronista que é homem, que é branco e que tem formação eurocentrada, né? Essa é a história que chega até nós. Acho que todo mundo aqui teve acesso, foi a essa história no processo de escolarização, né? E aí a gente tem que se perguntar, onde é que está a voz? Onde é que está a versão histórica das pessoas não brancas, das mulheres, dos não europeus, dos não heteronormativos, né? Se a gente quiser usar o termo da Spivak, onde é que está a versão da história do Rio São Francisco contada pelos subalternizados dessa mesma história? Ela não está em lugar nenhum. Me mostre um livro onde é que ela está. Ela não está, né? E a melhor chance que a gente tem de se religar a essa história é com esses escritores que a gente vai chamar aqui de marginais, entre aspas. Marginais enquanto alguém que está à margem dos centros de produção histórica e cultural, né? É o que eu gosto de chamar de mestres da periferia. Desses escritores que não são invisíveis, que foram invisibilizados, né? Então, veja, Ambrósio, ele é um cara muito especial porque ele trabalha com a história dos vencedores, ele trabalha com essa história colonizada, mas, ao mesmo tempo, ele pontua o tempo todo, na obra dele, a história com H maiúsculo, que é a história vivencial, que é a história narrada em termos próprios. Se a gente olhar com atenção, a gente vai ver o negro falando com um português de negro, a gente vai ver um indígena falando com um português de indígena. Aqui e ali você vê uma mulher, uma preta,
uma pessoa resmelengue. Você consegue, se olhar de lupa, você consegue ver essa outra versão. E aí quem lê um livro só do Ambrósio vai achar que eu estou louco, que eu estou falando bobagem, ou que eu estou fantasiando as coisas. Mas como todo escritor, o Ambrósio também é um escritor de fases, né? Depende da fase, depende de em que altura da vida e sobre o que ele está escrevendo. Assim como Paulo Freire, assim como qualquer outro, né? Você encontra um Ambrósio muito potoqueiro no sentido de que conta aqueles causos que são pitorescos, né? Mas você encontra um Ambrósio muito sério, falando de coisas muito sérias e fazendo acusações muito sérias aos poderes constituídos no Médio São Francisco, né? Ao que ele chama de potentados. Então, se a gente olhar de lupa e olhar com cuidado, a gente vai conseguir, sim, ter acesso pelo Ambrósio, talvez não a história, mas a memória são-franciscana. Porque, de alguma maneira, e de uma forma muito leve, ele consegue fazer essas pessoas falarem. Claro, ele tem as suas limitações, e aí, por isso, a gente precisa entender a biografia dele. Né? Eu tenho perseguido essa biografia não só para entender essas fases, mas para entender algumas contradições. Né? Eu conversava com o Pedro, por exemplo, outro dia, sobre o Ambrósio falando da Maria da Cruz. Né? E você tem duas falas dele que parecem contraditórias, mas não são falas contraditórias, é que são duas falas a partir de perspectivas diferentes. Né? Nos Laras, ele vai tratar da matriarca Maria da Cruz de uma maneira muito séria. Né? Ele vai pintar ela como a Tiradentes do sertão. Em outros escritos, em outros textos mais engraçados, você vai ver o Ambrósio ironizando essa mesma personagem, essa mesma matriarca, porque ali está falando uma pessoa que está brincando com isso, ou que tem raiva de alguma maneira da atuação dessa pessoa. Né? Então, com respeito à história de vida do próprio autor, eu preciso lembrar, porque isso não está claro, que Ambrósio é um homem que nasceu olhando para o tronco. A dona Dina, se ela tiver, ela vai saber o que significa essa expressão. Né? É uma expressão extremamente racista, extremamente perniciosa, que eu ouvi uma certa vez, eu ouvi quando criança, numa festa no Brejo do Amparo, e eu nunca me esqueci disso. Né? O que é uma pessoa que nasce olhando para o tronco? A gente sabe o que é o tronco, né? E a gente sabe que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão no mundo. Né? Foi só em 1888 que nós tivemos aquele beneplácito da princesa Isabel, vamos lembrar um pouquinho, daquela abolição hipócrita, né, que liberou as pessoas para irem viver nas favelas, mas concentrou a terra na mão dos brancos. Né? Chamaram aquilo de abolição. Quando é que Ambrósio nasce? Ele nasce em 1865. Vamos fazer as contas? Ele passou pelo menos 23 anos da vida dele, usando essa alusão, olhando para o tronco, na subcidadania, na condição de preto forro, que não é uma condição confortável numa sociedade escravocrata. Então isso marca muito a literatura dele. Sim, eu acho que isso marca muito. Né? Também a gente pode tentar pegar algumas pistas desse escravismo que prevalece ao arrepio das leis republicanas. Né? Você está no período republicano e você ainda tem o Ambrósio colocando na boca das pessoas que vivem no sertão em condições análogas à escravidão. Né? Se a gente olhar com calma, a gente consegue perceber isso. Então, é uma forma da gente recompor a memória são-franciscana também, a partir desse escravismo que se perpetua, dessa condição análoga à escravidão que está presente em nosso sertão até hoje. Né?
o Rui Barbosa, que dizem que era um cara muito inteligente, o Rui Barbosa mandou queimar todos os papéis, todos os registros, todo mundo sabe dessa história, né? Foi um decreto presidencial que dizia que em todo o Brasil, todos os registros sobre a escravidão deviam ser queimados. Eu não sei o que ele fumou no dia, porque ele achou que se ele queimasse todos os documentos, o escravismo ia sair da memória brasileira, ou ia sair da história do Brasil. Então, nós tivemos aí um apagamento deliberado da história da escravidão a partir da queima de milhares de livros, de registros cartoriais. E aí, como é que a gente fala disso hoje? Como é que a gente se apropria? Como é que a gente entende a condição do negro na sociedade hoje, se toda essa história foi deliberadamente queimada? Nós vamos precisar consultar a memória, porque na história, pelo menos na história oficial, a gente não vai conseguir esses registros, ou a gente vai conseguir isso de uma maneira muito limitada. Então, é preciso situar nosso autor como um homem negro, em um sertão escravocrata, racista e analfabeto. Acho que esse é o primeiro elemento para entender quem foi o Ambrósio e o tanto de coisa que ele superou em vida. Acho que isso é importante. E aí eu falava com o Pedro ou com uma outra pessoa sobre o branqueamento das imagens. É incrível como o nosso racismo é sui generis. Você encomenda uma foto de uma pessoa e aí você manda a foto, você manda a imagem dessa pessoa, é uma foto de uma pessoa negra para uma reconstituição artística, e adivinha o que acontece com a imagem? A imagem volta embranquecida. Procurem uma foto do Machado de Assis, do Joaquim Maria Machado de Assis, negro. Vocês não vão encontrar. E ele era um homem negro. É óbvio que ele era um homem negro. Mas todas as imagens do Machado de Assis foram deliberadamente ou não embranquecidas. Consultem aí na internet a foto do Machado de Assis. Não é a imagem de um homem negro. E eu percebi isso nas próprias reconstituições artísticas do Ambrósio. São imagens embranquecidas. Quer dizer, o sujeito, para ser aceito nos meios literários, de alguma maneira, ele tinha que se embranquecer. Isso também é uma coisa que a gente precisa estudar e olhar de lupa. Bom, nós não temos, a exemplo das pessoas com quem eu trabalho no IAPOC, nós não temos e nós não cultivamos homens e mulheres de memória, que são aquelas pessoas especializadas na história étnica. De modo que, no nosso caso, essa memória ela desaparece muito rapidamente. E é por isso que eu estou dizendo que ler os regionais pode nos ajudar, se a gente tiver calma, tiver paciência, para fazer essa costura, pode nos ajudar a recompor essa história. Então, para além da Era dos Vapores, Ambrósio faz emergir esses povos indígenas desaparecidos. Ele trabalha, inclusive, com a possibilidade de civilizações pré-indígenas. Ele se embrenha nas cavernas do Cárce, do Brejo do Amparo, do Peruaçu. Eu tenho reproduções de desenhos. Era um homem de uma paciência, porque se colocava dentro de uma caverna daquela, sem nenhum equipamento, com uma folha de papel na mão, reproduzindo aqueles rupestres, e depois levava esses rupestres para casa, reproduzia uma vez mais, e botava isso no vapor para um arqueólogo, um tal de Apolinário Fró, lá na Bahia, ver e trocar impressões com eles. Então, assim, além de um pesquisador nato, é um sujeito de uma paciência franciscana. Porque imagine nós, hoje, É um sujeito que escrevia um livro, um manuscrito, e aí ele queria presentear um amigo, ele ia lá e reescrevia, que nem os monges copistas da Idade Média, reescrevia, copiava tudo de novo para dar de presente o livro ao amigo. Essa é uma outra coisa que a gente precisava fazer em Januária, eu fui embora e não fiz, que era um chamamento público, para as famílias que têm manuscritos do Ambrósio, que receberam esses presentes,
que apresentassem isso, para que, de alguma maneira, a gente tivesse um centro de memória. Essa é mais uma das minhas frustrações, né? Saber que muitas famílias em Januária têm manuscritos do Ambrósio, saber que esses manuscritos podem, inclusive, em dado momento, ir para o lixo, porque as jovens gerações não sabem o que é aquilo, e é só papel velho, né? A gente sabe o que as pessoas fazem com papel velho, e essa era uma coisa que a gente tinha que fazer em Januária e ainda não foi feito. Bom, tem coisas que são muito graves no Ambrósio e que a gente vai precisar pensar muito antes de publicar, porque eu vou citar só um exemplo para vocês verem o vespeiro no qual um homem negro pobre se metia, né? O Ambrósio, ele realiza, por conta dele mesmo, escrutínio de documentos antigos, né? Cartório do Brejo do Amparo. E aí eu encontro algumas menções que ele faz, inclusive dando a entender que o Cartório do Brejo do Amparo foi incendiado, foi um incêndio criminoso ali, né? E ele explica por que o incêndio daquele cartório, que levou, né, toda a memória do lado de cá, que é a freguesia do Brejo do Amparo, que se desliga, né, da capitania de Pernambuco, e aí você tem um cartório em São Romão e tem um cartório em Brejo do Amparo. O do Brejo do Amparo, uma bela noite, pegou fogo, né, e o Ambrósio vai dizer que esse fogo foi criminoso, porque os coronéis tomaram posse das terras doadas à Igreja Católica no entorno do Salgado, né? Algum daqueles bandeirantes, gente boa, com medo do inferno, por ocasião da morte, mandou chamar o padre, mandou chamar o agente notarial e doou toda aquela região ali para Nossa Senhora do Amparo. Acho que o cara estava meio que querendo comprar o céu, né? É costume da época, né? E o Ambrósio fala que essas terras da igreja, elas foram sendo paulatinamente invadidas, né? E que a prova disso estava no cartório do Brejo do Amparo. Então, é possível depreender que ali houve um apagamento deliberado dessa confusão, né? Só para a gente ter uma ideia, aqui eu não estou tocando na atividade jornalística, no jornal à luz, eu não estou tocando em nada disso, para a gente ter uma ideia dos vespeiros e das confusões em que ele se metia por causa dessas pesquisas, né? Bom, voltando à fase mais conhecida do Ambrósio, que é a fase do folclorista, que eu comecei falando com vocês, que eu considero ele o inventor da cultura januarense, eu já expliquei aqui, né, o que eu chamo de inventor, pensando por contraste no que é a cultura nordestina, né, que a cultura nordestina ela tem uma data de nascimento, né, embora a cultura nordestina existe desde o século XVI, mas esses arquétipos, né, do sujeito nordestino, do cabra da peste, do cangaceiro, eles se tornam palpáveis e mensuráveis a partir da atividade literária dos folcloristas nordestinos, né, do qual o Câmara Cascudo é só o mais notável, mas era muita gente que fazia isso. Então, por que eu estou propondo o Ambrósio como inventor dessa cultura barranqueira? E eu sei que eu pareço pretensioso, né? Bom, eu estou propondo primeiro porque eu sou fã número 1 dele, né, gente? Acho que isso já está meio óbvio. Então, eu me dou o direito de propor isso e quem discordar, problema de quem discordar. Mas eu também explico isso. Inclusive no texto que eu mandei no grupo, quem teve tempo de ler, eu tento explicar isso, né? Por quê? Porque eu penso ter encontrado uma chave para entender algumas das correspondências do Manuel Ambrósio, né? Algumas das correspondências dele que sobreviveram. Ele era um cara que se correspondia com todo mundo o tempo todo, sem correio. A única explicação que eu tenho para isso é o vapor. Não tem outra forma do cara se comunicar com a família real em Petrópolis, com os círculos literários do Rio de Janeiro, com a galera no Ceará, com o pessoal de Sergipe. Não, sabe? Não tinha correio para isso, né?
Acho que era a navegação mesmo que facilitava esse ir e vir. Mas aí o que eu apontei no texto lá que eu coloquei para vocês é aquele livro, A Feira dos Mitos, né? Do Albuquerque Jr., aquele livro de 2013, e foi aquele livro que me abriu essa senda para análise, porque eu via lá uma carta do Ambrósio para o Catulo da Paixão Cearense, eu via lá uma carta do Ambrósio encaminhando obras dele para o Silvio Romero, né? O Silvio Romero, que é um cara famosíssimo na época, né? E aí, o Romero, inclusive, foi um grande sacana. Eu tenho vontade de ler as coisas do Romero para ver se não rolou um plágiozinho ali, porque ele recebeu o Brasil Interior todinho do Ambrósio, leu, não devolveu e nem disse que ia publicar e nem nada, e ficou por isso mesmo, né? O que é muito chato. Então, nessa pesquisa, voltando no Albuquerque Júnior, gente, estão me fazendo entender? Vocês estão calados, não estão entendendo nada, não estão falando. Tá ok? Sim, Ramiro, tá ótimo, pode seguir. Tá. De repente eu estou falando aruaque aqui e estou falando para o vazio. Bom, vamos voltar no... Você conversa muito, mas está muito bom, viu? Pois é, Magá, é que a gente tem costume de sala de aula, né? Esse formato ainda me é estranho. Já fiz muita live nesses últimos 6 meses, mas ainda é um formato estranho, conversar sem ver a expressão facial das pessoas, né? Bom, vamos voltar Ramiro. Oi. Dentro do que você está falando, eu acho que seria legal também falar sobre esse baú que você recebeu para ser esse guardião. Eu vou deixar Mercedes, que Mercedes Ambrósio e Dió Ambrósio, na verdade, são as duas guardiãs do baú. Foram elas que nos negaram esse tesourão, né? Assim, eu fico pensando, é uma conjectura minha, viu, Elisa? Eu fico pensando que muito do Rio Sem História, do São Francisco, é o seguinte, é que num período em que a gente não tinha a degradação ambiental que a gente tinha, e que a gente tinha um regime de chuva bacana, era batata. De 10 em 10 anos a gente tinha uma grande enchente. Batata. Podia esperar. 69, 79, é isso. De 10 em 10 anos, de 11 em 11 anos, ela vinha e tomava conta de tudo. Então acho que a gente é um pouco de Rio Sem História também por isso, né? Mas aí tem aquelas coisas, aqueles descaminhos da vida, né? O Manuel Ambrósio Júnior vai para BH, leva um monte de coisas do pai com ele, as filhas guardam isso, né? E vá lá. O Rio não levou essa parte da história, por quê? Porque uma parte da família migrou por Minas Gerais, né? Então, o que eu chamo de baú é isso, esse consolidado de coisas, de manuscritos, de livros, de cartas, de fotos, de tudo que Mercedes Ambrósio e Dió Ambrósio passaram para mim, né? Coragem a delas, né? Imagina, passar para mim. Bom, e aí isso virou eu preciso dizer também que isso virou uma fonte de frustração para mim, né? Porque eu li tudo aquilo, eu me apropriei de tudo aquilo, e eu não me conformo que os januarenses não possam ler aquilo, sabe? Acho que todo mundo tem que ler aquilo, tem que ler tudo aquilo. Ele escreveu para que as pessoas lessem, né? Eu encontrei, inclusive, um bilhete do Manuel Ambrósio Júnior, que é o filho, dizendo que, por ocasião da morte do seu pai, o pai havia lhe dito que o maior sonho dele era ver suas obras publicadas. E esse negócio me tocou muito, sabe? Porra, peraí, o cara viveu uma vida toda e o sonho dele é isso, é ver os livros dele publicados. Assim, a gente tem sonhos tão idiotas, né? Ir para Disney, comprar uma caminhonete. Não, o sonho do cara era publicar tudo isso para que ele chamava de mocidade, né? Para que a mocidade januarense tomasse posse de sua história. Isso é um negócio que me incomoda muito. A gente não ter conseguido ainda. Vamos voltar no Albuquerque Júnior, né? O Albuquerque Júnior, lá naquela publicação de 2013, ele trabalha nos perfis de homens que ele cognomina de inventores do folclore nordestino. E aí vocês vão ver que eu não estou doido quando eu chamo o Ambrósio de inventor. Tá? O Albuquerque, ele conclui pelo elo de ligação entre a biografia desses primeiros folcloristas do Nordeste
que nasceram na segunda metade do século XIX, assim como o Ambrósio. E aí foi essa premissa que me deu o link para entender. Peraí, por que o Ambrósio está se correspondendo com o Silvio Romero? Por que o Ambrósio está se correspondendo com o Catulo da Paixão Cearense? Por que ele está se correspondendo com esses caras? Esses caras eram os inventores do folclore nordestino no século XIX. Né? Eles estavam nesse movimento de fazer esse registro e de trazer esse registro para a literatura. E aí, essas personalidades, né, que para além da contemporaneidade no tempo e no espaço, eles são filhos do último quartel do século XIX. Essas pessoas têm em comum serem quem? Todos eles são os parentes pobres das oligarquias. Ou seja, todos eles são pessoas com capital cultural bastante apreciável, mas todo mundo é ferrado. Todo mundo é pobre. Apesar de de terem sobrenomes importantes. E aí nós temos diferenças e similitudes para pensar esses inventores do folclore nordestino com o nosso inventor particular, o Manuel Ambrósio. Né? O nosso inventor particular, ele não é parente pobre da oligarquia são-franciscana. Ele é um descendente direto de africanos escravizados. O único bem dele, que foi a casa dos pais, na rua João do Cravo, o Rio São Francisco levou numa enchente. O único bem. Então ele não é um oligarca, seguramente ele não é um descendente. Isso não constitui, então, um elo de ligação entre o Ambrósio e os inventores do folclore nordestino. Mas o Ambrósio, assim como aqueles outros inventores, ele é detentor de uma cultura erudita, em um lugar onde as pessoas são analfabetas. Aí a gente tem um perfil para pensar. Pontos em comum, né? Aqueles inventores do folclore nordestino levaram vidas desastradas e de muita penúria do ponto de vista financeiro. No lançamento do Brasil Interior, inclusive, a gente teve o testemunho lá de um primo do Manuel Ambrósio, dizendo, né, a própria Mercedes também, Ambrósio, que está aqui com a gente, ela já me falou isso, olha, vovô levava uma vida franciscana, ou seja, era uma pessoa pobre, né? Então, esses inventores do folclore nordestino, eles remediavam essa pobreza com a entrada no serviço público, com atividade jornalística. Quer dizer, você tem um perfil muito parecido com o perfil do Ambrósio. E aí eu comecei a fazer esse elo de ligação. Lá eles faziam atividade jornalística, político-partidária, lá eles entravam para o serviço público, lá eles financiavam, com esse dinheirinho que eles ganhavam no serviço público, eles financiavam as próprias pesquisas folclóricas, né, de forma bastante amadora. Então, aí a coincidência deixou de ser coincidência para mim. Né? Eu comecei a perceber que esse perfil reconstruído para os inventores da cultura nordestina, de alguma maneira, o Manuel Ambrósio tinha esse perfil. Né? Ele foi esse homem que teve essa vida franciscana. Magali Escobar está aqui, ela sabe disso, né? É amigo da mãe dela, e um homem que tinha um capital cultural bastante apreciável, em um sertão norte-mineiro analfabeto, né? Um homem que vislumbrou no serviço público e na atividade jornalística possíveis soluções para penúria financeira, né? O preço do feijão não cabe no poema, não dá para viver só de escrever. Mas aí as convergências terminam aí. Né? Como eu já disse, o nosso inventor é um homem descendente de africanos escravizados. Ele não tem nenhuma ligação com a oligarquia. Além disso, o Ambrósio não era detentor de título acadêmico. A maioria desses folcloristas nordestinos são detentores de título acadêmico. Mas olha que interessante, ele só fez o curso normal, né? Em Montes Claros. E só conseguiu fazer também porque recebeu bolsa de um político lá que chamava Carlos Versiani. Então, eu imagino que o curso normal devia ser o magistério de nível médio, que eu fiz aqui no Olegário Maciel. Né? Uma formação técnica para magistério de primeiras letras. Ele era, inclusive, um bendito ao fruto entre as mulheres, como a gente brinca aqui no sertão, porque nós estamos num período aqui de feminização do magistério. Né? Homens não vão fazer
curso normal. Quem vai fazer curso normal nessa época são as mulheres. E ele fez. E essa é a formação dele, gente. Toda essa prodigiosa produção literária com essa formação, né? Então, aí não tem convergência entre ele e os outros inventores. E aí tem uma outra convergência, que essa me parece a mais importante, a mais interessante, né? Entre o nosso inventor do folclore e os inventores do folclore nordestino, que é a proximidade espacial. Januária era e é o portal de entrada para o semiárido. Januária toca as fronteiras baianas, né? Então, culturalmente, e vejam que interessante, eu só descobri que eu sou baiano depois que eu li o Manuel Ambrósio, né? Eu não entendia por que a Elisa fala tão estranho. Não entendia. Poxa, mas ela não é mineira? Né? Que é isso? Eu sou mineira, vocês são das Gerais. Pois é. Mais que Gerais, né? Nós somos nordestinos. Culturalmente, o Rio de São Francisco, o Paranapetinga, fez de nós uma civilização nordestina. Nós não temos link com essa zona da Mata Mineira, nós não temos link com BH. Né? São outras práticas culturais, são outras práticas linguísticas, nenhum problema com isso. Né? O problema é eu, um rapaz de 20 anos que vai em BH fazer um curso e chega lá as pessoas ficam rindo de mim, porque diz que eu falo que nem baiano, que eu falo cantando. Não, vocês é que falam estranho, eu não, eu sou mineiro, eu falo como os mineiros falam. Não, você não fala como os mineiros falam. Né? Então, olha, vejam isso, eu me descobri baiano muito tarde, e lendo Manuel Ambrósio, só para brincar um pouco com uma coisa que é muito séria, que é esse estranhamento que a gente tem por ser mineiros tardios. Né? E aí, quando vocês forem ler os Laras, principalmente, quando vocês forem ler os Laras, que eu tive a oportunidade de ler, o Ambrósio vai fazer toda essa explicação, né? Por que nós somos nordestinos, somos pernambucanos, em boa parte da nossa história, em determinado momento a gente vira Minas Gerais? Por causa dos motivos do sertão, né? Por causa do povo do Brejo do Amparo, que resolveu se insurgir contra o pagamento do Quinto dos Infernos. Aí você começa a entender o Ambrósio decolonial. Peraí, mas a Inconfidência não é em 1789, no ano da Revolução Francesa? Não. Não. Gente, eu nunca vi isso em nenhum livro de história. Aí eu pego um manuscrito do Manuel Ambrósio e ele está falando que em 1730 os dragões da guarda portuguesa descem no São Francisco, prendem Dona Maria da Cruz, prendem o filho dela, Pedro Cardoso, levam eles a Ferros, e eles morrem no presídio no Rio de Janeiro, na Ilha das Cobras. E peraí, mas isso é 50 anos antes da Inconfidência Mineira. Né? E aí Portugal, para não chamar isso de Inconfidência, chamou isso de Motins do Sertão. Né? Essa é a história que eu nunca vi na escola e que depois, na faculdade, eu nunca consegui me apropriar dela. Aí eu me aproprio disso como? Com uma coisa que o Manuel Ambrósio escreveu a partir do que ele ouviu de pessoas, de velhos, de pessoas muito simples, em São Romão, em São Francisco, em Manga e em Januária. Onde é que está essa história? Né? Nunca me disseram que Tiradentes era uma mulher, por exemplo. Nunca me disseram que Tiradentes começou o seu périplo no sertão. Né? E embora eu já desconfiasse que aquela data de 1789 era muita coincidência, né? Se coincidia em Inconfidência Mineira com a Revolução Francesa, aqui não é a história dos historiadores, é a história oficial, não é a história vivencial. Né? Se a gente rodasse Minas Gerais no período e a gente conseguisse coletar, a gente ia ver
que a história de Minas, inclusive, é uma história eurocentrada, né? É uma história baseada nesses grandes vultos, vultos que, na sua maioria, reificam, né? O poder do branco, o poder do colonizador, o poder do paulista, o poder do português. É mais ou menos isso. Bom, e por que, então, que toda essa produção literária do Ambrósio ela não foi levada a termo, né? Por que as pessoas não conseguiram se apropriar disso? Eu encontrei cartas de pessoas aconselhando o Ambrósio a se mudar para o Rio de Janeiro em favor da publicação de sua obra, né? E eu encontrei a carta também dele respondendo, dizendo que ele era o inamovível. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra, gente. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Não, eu sou inamovível. Eu não me movo, eu não saio do sertão. Então, se a minha obra depender disso, não vai rolar. E realmente não rolou. Bom, isso é um pouco do Manuel Ambrósio que eu descobri até aqui. Eu acredito que com as publicações que vêm, nós vamos descobrir muito mais, né? Até aqui foi muito pouco, foi muito frustrante, porque, a exemplo do Ambrósio, eu também tenho que trabalhar, eu também tenho que ganhar vida, eu não, né? Quer dizer, eu não consegui me dedicar a essas publicações, e a gente conseguiu Brasil Interior em 2015, que é o livro seguramente é o livro mais conhecido dele. Em 2018, a gente conseguiu publicar Os Melos, que conta a história de uma dessas famílias nobres em São Romão, descendentes de bandeirantes paulistas, né? E agora a gente está com esses outros 3 livros aí, que eu quero crer que até dia 30 vão ser postados para nós. Segundo o editor, dia 30 agora os livros serão postados no correio para todos nós. E, bom, aí eu queria conversar, porque eu acho muito estranho ficar conversando sozinho esse tempo todo, e aí eu queria encerrar minha intervenção para a gente conversar, para conversar de repente sobre os textos que vocês mandaram, para a gente ouvir a Mercedes em nome da família. Ela sim, ela é uma Ambrósio original, não é uma Ambrósio postiço como eu. Acho que é importante a gente ouvir ela. E eu vou encerrar minha intervenção agradecendo a paciência de vocês em me ouvirem e lembrar aqui o Ailton Krenak, né, que falou recentemente no evento na Unimonte, há umas 2 semanas, que quem não sabe de onde veio, também não sabe para onde vai. Acho que isso se aplica muito a todos nós, acho que isso se aplica muito a essa tomada de consciência da gente buscar essa literatura regional, principalmente para a gente saber de onde a gente veio, para finalmente a gente poder pensar para onde a gente vai. Né? Quem não sabe de onde veio é muito triste. Quem não sabe quem é, né? Quem não tem identidade, se deixa levar por qualquer onda de picaretagem fascistoide, né? Qualquer milico falastrão, leva junto as pessoas, porque sem identidade não há etnicidade, né? Não há pertença. Se não há pertença, a gente fica meio que perdido. Imagine uma pessoa jovem, né? Eu já tenho experiência, já tenho no que me ancorar, mas imagine nossos alunos, né? Nós somos januarenses, nós somos gente são franciscana, é isso que nós somos. Acho que isso é importante para a gente se posicionar politicamente no mundo. Agora, é muito difícil você afirmar isso sem ler o Jovem da Mata, sem ler o Manuel Ambrósio, sem conhecer a história da Dona Andina. Acho que é muito difícil para jovens gerações se afirmarem dessa maneira, né? Sem conhecer sua história vivencial. Então, quem é você, januarense? Eu sou o cara que gosta de carnaval e de axé. Tá. Que eu acho que é pouco, né? Para definir um januarense, para definir um São Franciscano. Né? E esse aí ainda é bom, esse januarense que gosta de carnaval e da Ivete Sangalo, beleza, porque esse aí pelo menos não é fascistoide, né? E o januarense cristão neofascista, que odeia pobre, que odeia preto, que odeia índio, sem nem saber que está odiando sua própria gênese, sabe? Esse desconhecimento, essa ignorância acerca de nossa própria história tem implicações muito mais sérias do que o que a gente pensa. Não é só verniz literário, né?
E quando eu digo que descolonizar é preciso, eu estou dizendo que historicizar é possível. Ah, mas nós temos a história. Sim, nós temos a história do livro didático. Eu estou dizendo que é preciso repovoar nossa história com narrativas outras, que possam nos libertar dessa história eurocêntrica, dessa história eurocentrada, dessa história machista, dessa potência do falso. Tem um escritor africano que eu adoro, chama Achille Mbembe. Ele fala que a história eurocêntrica é a potência do falso. E é verdade, né? Como é que um branco, um escravista, um coronelzinho de patente comprada vai descrever os quilombolas, os indígenas, os pescadores, os geraizeiros do sertão? Ele vai descrever da forma que lhe convém, né? Então, gente, assim, é verdade que nós somos um rio sem história, mas nós não somos um rio sem memória, né? Nossa memória é viva, nossa memória é pulsante, e eu quero crer que a vida e que a obra de Manuel Ambrósio vão nos ajudar nessa costura, dessa coxa de retalhos, dessa recomposição, dessa memória que alguns de nós alcançamos. Magali Escobar alcançou, eu alcancei um pouquinho, mas muita gente não alcançou, né? Porque a nossa transmissão geracional ela foi quebrada, né? No lugar da transmissão dessa história vivencial, entrou a novela das 8 e foi aí que a gente se ferrou. Eu encerro por aqui, eu agradeço a paciência de vocês em me ouvirem e eu pediria então aos coordenadores aí que talvez passassem a palavra agora para Mercedes Ambrósio e depois a gente podia voltar com as perguntas e com o debate. É só uma sugestão. Sim, muito obrigada, Ramiro. Então, vamos ouvir a Mercedes Ambrósio, um prazer tê-la aqui, boa noite. E aí depois a gente volta a conversar com o Ramiro. Mercedes, boa noite. Boa noite. Ah, tá aí. É um prazer também eu estar aqui, né? Realmente a sua fala, Ramiro, é muito inspiradora, né? Já conhecia um pouco você, mas essa fala sua eu ainda não tinha ouvido, realmente muito inspiradora. E quando você falou que meu avô era branco, eu levei um susto, viu? Mas aí depois eu entendi, tá? E eu queria dizer também o seguinte, eu tive esse projeto, Ramiro, de ver a história do Rio São Francisco partir de quem, vamos dizer, de quem vive o Rio. E eu estive em Januário, uns 2 anos atrás, tentando fazer isso, mas eu fiz um projeto meio franco atirador, né? E aí não foi para frente, entendeu? Mas eu cheguei a conversar com um pescador de 107 anos, esqueci o nome dele, e a mulher dele, Dona Maria Margarida, fantástica, ela, poetisa, também pescadora, sabe, linda. E eu queria ver como que eles viam essa história do Rio que estava morrendo, sabe? Então, eu também tive esse projeto, mas, enfim, não foi para frente. Eu quero agradecer muito esse trabalho que vocês estão fazendo, né? Pelo livro do meu avô. Meu pai, a vida inteira, ele quis publicar, especialmente o Brasil interior e a história de Januária, né? A história de Januária depois foi, vamos dizer, tomada por outra pessoa, né? Assim, alguém disponibilizou e a pessoa escreveu. E eu quero dizer, Ramiro, que você é o nosso depositário fiel e que eu, assim, confio plenamente, e eu tenho certeza que meus irmãos também, no seu trabalho, e você está demonstrando isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, é muito bonito, né? Tem sido muito bonito todos esses encontros do projeto, porque além de ler a literatura regional, nós estamos tendo a oportunidade de conversar com as pessoas que, de alguma forma, vivenciaram, tiveram contato também
ou os próprios escritores, né, como o caso da dona Dina Cordeiro, com quem nós conversamos. Então, é sempre muito interessante, muito bonita essa oportunidade, e acho que isso vai de encontro, Ramiro, ao que você coloca sobre essa relação entre memória e história, que você, né, várias vezes na sua fala enfatizou, que é um rio, é um lugar sem história, mas não é sem memória. E essa memória, ela está nas pessoas, né? Ela é vivencial, né? Registrada também por meio da literatura, mas a partir das percepções, das sensibilidades e das histórias individuais e familiares também, né? Então, Exatamente. muito interessante, né, ouvir aqui a dona Mercedes. Eu gostaria de perguntar se o Tião quer dar uma palavrinha também. O seu microfone está desligado. Tem que clicar no ícone. A Magali comentou aqui no chat que talvez o nome do pescador deva ser Binu, dona Mercedes. Seu Binu. Talvez seja ele. É ele? Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Pedro, que quer fazer uma pergunta. Então, boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Mercedes. Mercedes, você conheceu o Ambrósio, né? O Manuel Ambrósio, o pai. Conheceu? Meu avô? Sim. Não, meu avô eu não conheci. Ele morreu antes de eu nascer. É uma pena que eu tenho, né? Eu o conheço através do meu pai, Manuel Ambrósio Júnior, tá? Quando eu disse que ele teve uma vida franciscana, foi pelos relatos da minha tia, do Lu, do meu pai, das minhas outras tias. Isso. Eu sou um leitor do Ambrósio e a cada novo livro, cada novo texto em que eu tenho contato, eu me surpreendo mais. Realmente não é um leitor para uma primeira leitura, é um escritor para uma primeira leitura, perdão, um escritor para muitas leituras. E eu fico sempre imaginando como seria a figura do Ambrósio. A gente tem essas fotografias e a gente sabe dessa questão sobre a qual o Ramiro falou, do branqueamento, né? E como nós estamos muito distante dele no passado, eu fico imaginando como seria a figura física do Ambrósio. Eu tenho a impressão que se pareça muito com o que foi o Euclides da Cunha. Sempre me parece que o intelectual, principalmente esse intelectual do início do século XX, é aquele homem franzino, de óculos, né, magro, um pouco calvo, e essa imagem é uma imagem que eu persigo, eu gostaria de fazer essa imagem, por isso que eu dirigi essa pergunta a você. As fotos que a gente tem do vovô são realmente essa foto branqueada, e eu não tenho outra foto de família para te dizer assim, né? Eu imagino que o meu pai se parecesse muito com ele, né? Eu acho que a imagem que eu tenho é mais a do meu pai, tá? O Tião é mais novo do que eu, ele então não tem a menor ideia de como que era o vovô. Outra coisa que me chamou também a atenção, Ramiro, na sua fala, é que no encontro com a dona Dina, nós tivemos a presença também do neto do Saul Martins, que inclusive foi um escritor que, infelizmente, a gente não abarcou dentro do projeto, mas que tem uma importância significativa também no registro da cultura popular brasileira, né, mas principalmente
a partir da sua vivência do norte de Minas e a saída vinda para Belo Horizonte. Então, todo esse registro com relação ao Vale do Jequitinhonha, ao Vale do São Francisco, a Minas Gerais em si. E aí eu queria que você comentasse um pouco também, se você... como que é esse papel do folclorista, como que ele mudou, porque você nota essa relação que pode ser feita entre os folcloristas nordestinos, essa invenção que você coloca do próprio folclore nordestino, né, e a invenção da cultura barranqueira pelo Manuel Ambrósio, e como que isso foi se transformando ao longo do tempo. Então, talvez já quando o Saul Martins construiu a obra e o trabalho dele, isso já estava num outro ponto, e hoje em dia também, né, hoje em dia a gente já tem uma abordagem bastante diferente com relação à cultura popular, à literatura oral. Então, como que você vê essa passagem do tempo para realizar agora a reedição da obra do Ambrósio e também a sua análise, que é o que você vem fazendo, né? Porque quando você traz esse viés descolonial, essa preocupação com a figura do negro, com a figura da pessoa indígena, da mulher, já é também um olhar contemporâneo que você tem sobre a obra dele. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse atravessamento de tempos e essa relação com a cultura popular e o folclore agora. Ok. Então, Elisa, os primeiros folcloristas, na verdade, eles eram antropólogos sem formação em etnografia, né? Mas o que eles faziam, se a gente considerar a limitação do tempo, de tempo deles, o que eles faziam era algo muito parecido com o que a gente chama hoje de etnologia ou de etnografia, né? Só que o folclore, com o avançar dos estudos antropológicos, acabou que o folclore ficou muito mal visto, né? Sobretudo do ponto de vista acadêmico, né? Porque o Eduardo Galeano, por exemplo, que é um cara fantástico, ele fala que dizer que as pessoas têm folclore é uma forma de negar a cultura delas, né? O folclore é essa coisa popular, destribalizada, desetnicizada, né? A gente vê, por exemplo, como os indígenas são representados no folclore, né? Nas manifestações folclóricas. É um indígena genérico, ele não tem uma cultura específica. Mas, assim, Elisa, a gente não pode julgar esses primeiros etnógrafos com o estado da arte que a gente tem hoje, né? É impossível. Acho que o que a gente tem que fazer, e é um imperativo político, é fazer esses textos falarem, com o estado da arte que a gente tem, fazer esses textos falarem daquela sociedade, daquela época, né? Sem o olhar pitoresco, né? Porque é assim, o português do negro é um português pitoresco, o português do pescador é um português degolado. Esse popular é sempre retratado de uma forma pejorativa em relação à norma culta, né? Mas eu não posso subir no ombro do Ambrósio e criticá-lo com o estado da arte da leitura antropológica que eu tenho hoje. Não posso fazer isso, né? O que eu tenho tentado fazer, quando eu falo do potencial descolonizador da literatura dele, é isso, é tentar, a partir do estado da arte, dos estudos antropológicos, fazer o texto dele falar disso, né? Porque está lá de uma outra forma, está lá com uma terminologia que, se eu usar hoje, eu vou ser expulso da comunidade acadêmica, mas está lá, né? O negro está lá retratado, a mulher está lá retratada, né? A mulher ossuda, má, vingativa, né? Um machismo que, meu Deus do céu, faz eu me sentir uma florzinha, né? De tão machista que é o texto. Mas ele está dentro daquele contexto, né?
dentro desse contexto e dentro dessa época, e a gente não pode ser injusto com relação a isso. Eu acho essa crítica em cima dos folcloristas, sobretudo gigantes, como Câmara Cascudo, como Manuel Ambrosio, eu acho essa crítica bem imbecil, para te falar a verdade, viu, Alisa? Porque, assim, nós não vivemos no século XIX, nós não sabemos nada do século XIX, a gente tem acesso a tudo isso, e aí a gente acha tudo uma droga, porque é uma droga? Sabe? Porque se falava em tom pejorativo do negro, porque se falava da mulher de uma forma... Tá, mas é o que se tinha, né? Assim, eu não faço esse julgamento. Como eu te falei, o que eu fico tentando fazer é o texto falar, né? O texto fala, mas ele fala com palavras, e ele fala de uma forma que eu não posso falar hoje, né? Eu não posso falar de forma machista, de forma racista, não posso falar, né? Mas tem muito valor e sobretudo tem valor para essa religação que a gente precisa fazer com essa história silenciada. Eu gosto sempre de pontuar, né? Ela não é desaparecida, ela não é queimada, ela foi silenciada porque era conveniente que ela fosse silenciada. Eu trabalho com história indígena, Elisa, e assim, as narrativas indígenas sobre a invasão do Brasil são alguma coisa de fantástica. Eu converso com pessoas que falam de eventos que ocorreram há 300 anos, como se eles tivessem vivido isso, como se tivesse acontecido no ano passado, né? Porque esses grupos étnicos, eles têm mecanismos mnemônicos, eles têm pessoas especializadas no trabalho com a memória, o que o Legoff chama de homens-memória, né? Nós não temos homens-memória, a nossa pobreza é essa, né? E aí o homem-memória que a gente tem, que é o Manuel Ambrosio, a gente vai pegar o texto dele e chicotear porque ele se referia à mulher de uma forma inadequada. Ora, tenha paciência, ele se referia à mulher da forma como as pessoas se referiam à mulher no século XIX, no século XX, caramba. Né? Deixa de ser crítico resmelengue, vou usar uma palavra do Manuel Ambrosio, deixa de ser resmelengue, pô, deixa de ser antipático, né? E tenta depurar tudo aquilo que tem de bacana lá para a gente pensar o nosso caminho histórico, como é que a gente chegou aqui hoje. Acho que é um pouco isso, sabe? Acho que tem muito valor o que eles produziram, e a gente tem que tentar ler isso, claro, a partir do estado da arte, mas entendendo que é muito valoroso isso que se construiu, e isso que sobrou para a gente, né? Na verdade é o que sobrou, não é a memória são franciscana em sua plenitude, né? Mas é o que nós podemos alcançar. E nesse sentido a gente não pode nem se dar o luxo, né, de dizer que não vou estudar isso, tem coisas mais importantes. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas enfim, foi o que me ocorreu. Sim, eu gostaria de trazer um comentário que foi feito aqui no chat, da Otília Martins Santana, que escreveu o seguinte: o Distrito do Brejo do Amparo recebeu este ano a certificação Reconhecimento de Comunidade Quilombola, após o reconhecimento à Escola Estadual Cônego Ramiro. Não é isso? O Padre Ramiro. Tornou-se a escola quilombola com legalidade na Secretaria de Educação de Minas Gerais. Ratificamos a ausência de registro dos povos escravizados da época, bem como a história, a cultura e costume dos negros, para elaboração de relatório específico. Muito triste. Pois é. Aí a Ana comentou: realidade, o tempo passa e nós deixamos a história se perder. E a Otília continua: verdade, Ana, deveríamos mudar essa condição. A história da nossa região é muito rica e curiosa. Então, a América Negra e a América Indígena, ela foi deliberadamente apagada, né? Esses dias eu arrumei uma confusão com alguém num desses grupos aí por isso, porque aí o cara me chega dizendo que tem que colocar em Januário o nome da praça Januário Cardoso. Eu falei, quem é Januário Cardoso? É um grande
Aí na hora que ele falou que é um grande, eu me queimei, né? Porque eu falei, não, então tá bom, vamos seguir sua linha de raciocínio. A Europa vai ter que renomear um monte de praça, um nome de avenida, em homenagem a Adolf Hitler. Aí ele deu um pulo. Adolf Hitler é grande, ele matou 6 milhões de seres humanos. Como o Januário Cardoso. Eles queimaram 10 milhões de indígenas, eles traficaram 22 milhões de africanos para o Brasil. Aí você vem me dizer que esse cara é grande? Pô, calma lá, né? Brejo do Amparo, voltando no comentário da colega. O Brejo do Amparo é uma antiga aldeia caiapó, o Manuel Ambrósio registra isso para a gente, né? Exatamente onde é a matriz, a igreja, aquele eram espaços de rituais indígenas. Então, aquilo é um espaço sagrado imemorialmente. Né? E o cristianismo veio e soterrou esse espaço sagrado e erigiu o seu templo. Né? Posteriormente, quer dizer, se os indígenas são exterminados, os grandes, esses que o cara chama de grandes homens, eles não trabalham. Né? Eles vão traficar seres humanos, eles vão traficar africanos para trabalhar. Então, o Brejo do Amparo, a Rua de Baixo, as Moradeiras, o Alegre, todo o entorno de Januária, todo o Rio São Francisco, né? Toda a região das Minas de onde você é, Elisa, toda essa região vai ser povoada por uma parte desses 22 milhões de africanos, né? Escravizados. Então, é muito óbvio que Januária é negra. É muito óbvio que o Rio São Francisco experimenta, né, essa incursão africana e afro-brasileira. Qual é o problema do registro no Brejo do Amparo? Você estava falando aí, eu estava me lembrando. Meu pai foi testemunha ocular de um documento. Tinha um cara lá que bebia umas cachaças com ele, e esse cara tinha um documento. Olha só, cara, se eu tivesse esse documento na mão hoje, hein, pô, ia ser top. Esse cara tinha um documento registrado no cartório do Brejo do Amparo, de um tio-avô dele que trocava 20 negros jovens em 50 negros velhos. E aí eles fizeram essa negociação na freguesia do Brejo e foram lá e registraram em cartório. Né? Eu imagino que esse documento tenha sido surrupiado do cartório, ou o tio-avô dele guardou esse documento, não sei. Né? Como eu disse, o Rui Barbosa nos fez o favor, né, de mandar queimar tudo, porque ele queria acabar com o que ele chamava de mancha negra na história do Brasil, com a escravidão. E aí a gente carece realmente desses registros, mas todos os registros de toda a banda de cá, da Casa da Torre, né, metade da capitania do Pernambuco, tudo isso a gente perdeu no incêndio do cartório do Brejo do Amparo, inclusive o registro dos africanos comprados e vendidos para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, de cachaça, de rapadura, ali do Brejo do Amparo. Então, sim, essa africanidade, essas pessoas estão vivas, elas permanecem, elas prevalecem, e elas têm direito de se relacionar juridicamente com o Estado brasileiro a partir da categoria de quilombola, sim. Essa é uma herança histórica e é importante. Minas Gerais tem a maior concentração de quilombos legalmente reconhecidos do Brasil. Né? Eu achava que era o Maranhão, eu achava que eram outros lugares em que a população afrodescendente é mais até significativa do que em Minas, mas é Minas Gerais que detém esse título, e eu acho que isso é muito, muito importante. Uhum. E trabalhando aí em Januária com o ensino médio, né, cursos técnicos integrados ao ensino médio, nós temos um núcleo que é o NEABI, inclusive o professor Pedro, a professora Zildete também fazem parte, né, professora Suzana, irmã de Magali, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que existe em várias instituições, né, de ensino. Então nós temos aí em Januária, e a gente faz esse trabalho também com os alunos, porque há uma grande dificuldade de reconhecimento, inclusive, dos próprios alunos, da sua negritude, da sua história familiar,
de origem indígena, muitas vezes. E é impressionante como que isso é tão presente e não falado, não reconhecido pelas próprias famílias, né? Eu vou passar a palavra para a Ana Maria, que pediu aqui no chat, já tem um tempinho, ela gostaria de falar. Então, eu estava ouvindo aqui, e o Ramiro falou a questão do não reconhecimento, da nossa não participação, principalmente a mocidade, não saber a história, não reconhecer a própria história. E isso é uma realidade. Na sala de aula, a gente consegue perceber, e em nós mesmos, nós passamos a conhecer a literatura regional, eu particularmente, depois da pós-graduação, que os professores, em especial Pedro, levou a literatura regional para nós. Nós não tínhamos acesso a isso. E Pedro levou textos que trata da nossa gente, trata do nosso povo, e a gente fica assim, gente, isso faz parte da minha vida, da minha história, e eu não sabia disso. É o nosso povo, é o nosso rio. Então, uma da luta desse projeto, desse grupo nosso, é levar a literatura regional para dentro das escolas públicas de ensino fundamental e médio. É levar o livro de Manuel Ambrósio, é levar a literatura de Dina Cordeiro, de todos os escritores que nós temos ainda hoje, e que se a gente esse reconhecimento dos nossos alunos, daqui a pouco vai se perder novamente. Então, nós temos que levar essa literatura, e essa é a nossa luta, levar para dentro da sala de aula, para que nós possamos trabalhar a verdadeira história, uma história real, a história do nosso povo, a história de um avô de alguém que foi escravo de um outro alguém e que ele nem sabe da história da família dele. Imagine para essas crianças, para esses jovens entenderem que nossas praças são monumentos à barbárie, né? Que o Borba Gato é um picareta, um genocida, um assassino, né? Que o Raposo Tavares, que o Januário Cardoso, que o Maciel Parente, desculpe se for parente de alguém aqui, mas eram genocidas. Essas pessoas não podem estar no meio da praça pública servindo de exemplo para as crianças. Desculpa aí, cara, mas não pode, né? Isso é uma história eurocêntrica, falsa, uma história, sabe? Quer dizer, as pessoas foram deliberadamente assassinadas, e aí agora a gente homenageia essas pessoas por ignorância. A gente homenageia genocidas por ignorância, porque a gente não conhece. Ana, imagine o meu embevecimento. Eu me lembro muito bem, eu com 13 anos de idade, Ana, lendo No Meu Rio Tem Mãe d'Água. Cara, foi outro rio para mim. Entendeu? Tinha um rio que eu tomava banho, que eu ia pra praia, que eu banhava, que eu matava a aula no dia sorte. Enfim, ia banhar no rio. E teve um outro rio, depois que eu li No Meu Rio Tem Mãe d'Água, do meu Ambrósio Júnior, não é? Porque aí o livro chegou em januário. Eu acho que a Mercedes estava no lançamento, foi na Casa da Memória. Tidió eu lembro que estava, Mercedes eu não lembro se estava. Mas elas vieram fazer o lançamento do livro depois da morte de seu Nezinho. Eu tinha 13 anos. Você não tem... Assim, hoje, 30 anos depois, eu consigo me lembrar da sensação que eu tive ao ler aquele livro e ao contemplar aquelas figuras. Eu não conhecia a mula sem cabeça. Eu não sabia que ela era gostosa que transava com o padre. Eu não sabia, ninguém nunca tinha me dito. Entendeu? Eu não sabia dos seres que moravam no rio. Imagine, foi outro rio, cara. Eu entrei em outro rio. É muito diferente. Agora, Ana, é incrível, né, que num país onde o dinheiro viaja na cueca, viaja no ânus de deputado, a gente não consegue um dinheirinho, que é dinheirinho mesmo, né, para colocar essa literatura na escola pública. Sim, a gente até consegue colocar literatura na escola pública, se ela for aquela literatura das grandes editoras que vendem milhares de livros para o MEC. Sim, mas a gente não consegue colocar um Manuel Ambrósio. A gente não consegue. É inexplicável. É inexplicável. A gente consegue o livro didático porque, na maioria das vezes, as editoras é de alguém influente ao governo. Claro.
com um livro de história, com uma história que não é verdadeira, e a gente não conhece aquilo que é realmente verdadeiro para nós. Claro, Então, claro. Se Manuel Ambrósio fosse filho de um coronel, eu te garanto que não só tinha um busto em bronze na praça, como os livros dele teriam sido editados e reeditados várias vezes, né? Aí é a estrutura de poder da sociedade que a gente vive, e aí a gente é decolonial por isso, né? A gente quer descolonizar, a gente quer quebrar isso de todas as maneiras, e não tem sido fácil. O nível de dificuldade para publicar um livro desse, de um mestre da periferia, é um negócio incrível, assim, sabe? Todo tipo de... Até o inferno do correio para quando a gente tá para botar a mão no livro. É incrível, assim, sabe? O cosmo todo resolve... Não, vamos boicotar, isso não pode sair. É um negócio incrível. Eu gostaria de passar a palavra para Magali Escobar, que pediu aqui no chat. Boa noite, Magali. Boa noite, vovó Magali. Bem-vinda. Vovó é a sua véia. Mania de Ramiro me chamar de vó, que coisa. Você estava falando aí, eu lembrei da escola, né, que eu fui despedida quer dizer, eu fui convidada gentilmente a me cair fora do Betel, porque eu fazia muita bagunça. Eu era professora de educação artística e adoro, toda a vida gostei de teatro, de cantoria, e gostei da cultura de Januária. Um dia eu perguntei para os meus alunos o que significava, por que tinha o feriado de 7 de outubro. Aí ninguém conseguiu me explicar. Meus alunos, que hoje seria do 8º ano, 7ª série na época, e aí, não, eles não sabiam. Aí eu fiz eles pesquisarem, e aí eu fiz isso com o Betel inteiro, eles pesquisaram, e a estratégia era contar a história de uma forma, quer dizer, os grupos, né, de uma forma modernizada, quer dizer, de várias formas. E aí eles iam para o pátio, e eles iam contar, e aí a gente ia contextualizando a história, as músicas, o conto. Eu até perdi o livro de Ercília, do Manuel Ambrósio, nessa brincadeira. Mas você lembra, né, da leitura, é engraçado, a gente estava conversando, e você lembra do papagaio falando, sim. Lembro. Como que isso marca a gente, né, Magali? Como que marca? É incrível. E aí eu fui gentilmente convidada a sair quer dizer, eu era professora de história, né, e professora de educação artística, porque eu fazia um trabalho de identidade cultural com os meus alunos, né? E uma escola de filho de burguês. É uma escola de filho de burguês. E quanto a Ercília, gente, quem tem para me emprestar? Eu sou doida para reler. Ercília, você vai poder comprar o ano que vem, tá? Que ótimo. O Pedro e a Elisa estão comigo nessa. Gente, nós estamos trabalhando em Ercília, viu? A cena da Ercília, assim, a gente estava trocando, mas até hoje que eu vejo uma jandaia, um papagaio passando, né, para a beira do rio, né, eu lembro do final da história, né, Ercília, eu consigo ouvir o papagaio. Magali, conta a história da sua mãe que você me contou, sobre a confusão que o Ambrósio arrumou por causa de Ercília. Eu também gosto por causa dessa história, né? Essa história diz a minha mãe que era verdadeira, sim, né? A filha lá do fazendeiro, do coronel lá, que chamava Ercília. Que se chamava Ercília. Por azar. E nasceu no mesmo dia do filho do vaqueiro, né? Chamava Ângelo. E então eles ficaram, queriam se casar e não podia, e a Ercília ficou grávida dele. Né? Como a mulher, né, o Manuel Ambrósio fala bonito da mulher nessa obra, né? E minha mãe conta que, por conta disso, o coronel, que era o pai da Ercília,
jurou o Manuel Ambrósio de morte. E tinha várias estratégias para matar o Manuel Ambrósio. O Manuel Ambrósio, como dizia minha mãe, meu padrinho Manuel Ambrósio, como dizia minha mãe. É padrinho da minha mãe. Aí, eu sei que dessas estratégias, aí, numa dessas emboscadas, o Manuel Ambrósio ia para o Brejo do Amparo, de cavalo, e o coronel nessa hora, mandou matar o Manuel Ambrósio. E daqui a pouco chega o jagunço lá, você matou? Não. Uai, o homem foi arrodeado de gente para subir a ladeira, tinha muita gente, aí eu não consegui. Aí depois eles perguntaram, né, com quem que ele foi para o Brejo do Amparo, ele falou, não, eu fui sozinho. Quer dizer, os anjos da guarda ali na ladeira do cemitério estavam protegendo ele. Né? Eu achava essa história o máximo, né? Que ele foi arrodeado de cavaleiros, né? Na verdade, não tinha cavalo nenhum. Dizia minha mãe, minha santa mãezinha, que era... É verdade, porque eu ouvi essa história de outras pessoas, viu, Magali? É, né? Que bom. Eu ouvi essa história de outras pessoas. Também, né? É como um conto. São histórias que a gente... Essa história, Magali, essa história, o Pulu, que é sobrinho do vovô, né? É filho do Apolinário, irmão dele. O Pulu me contou de novo, esse domingo agora, né? Dizendo que o matador foi se confessar quando estava para morrer, chamou o vovô para dizer para ele do arrependimento e tal, que tinha acontecido isso. Sabe? Então, o Pulu diz que a versão dele, o que ele né, ouviu, é isto, sabe? Que o matador foi se confessar, chamou meu avô para pedir perdão, entendeu? Para vocês verem o que é literatura no sertão, né, gente? Literatura no sertão é só uma confusão. Eu gostaria de pedir se a dona Dina poderia falar também, porque ela tinha dito que tinha uma história triste que ela sabia a respeito do Manuel Ambrósio. A senhora gostaria de contar para a gente, dona Dina, antes da gente encerrar, porque está quase no nosso horário aqui. Não estamos ouvindo a senhora. Está fechado o microfone. Aperta o desenhozinho que fica vermelho. Dindinha, aperta a bolinha vermelha que está aí na frente da sua tela, Dindinha. Socorro, Cláudia está aí? Poderia ajudar, Cláudia? Ligar o microfone da dona Dina? Enquanto resolve, tem vários comentários aqui no chat, né? A Elizabeth pergunta, queria saber se não tem algum projeto pedagógico para colocar a história do Norte Mineiro no livro didático. Talvez Pedro... Na verdade, projeto é a BNCC. É uma exigência da BNCC. É legislação, né, Ana? Sim, a legislação cobra que nós temos que ensinar na sala de aula literatura regional. Então, a lei passou, já teria que ter dentro da sala de aula. Então, gente, nós não podemos esquecer do nosso grande nome da historiografia regional, que é o Antônio Emílio Pereira, né? É um homem muito esforçado e muito inteligente, que com as dificuldades também, né, de quem produz cultura, conhecimento nos sertões, produziu um livro que é o Memorial Terras, Rios e Gente, né, em que ele coloca uma versão da história. É claro que é um ponto de vista, né, bem atualizado, ele é historiador de fato, né, e ele fez um trabalho de compilação documental muito importante.
Inclusive, ele vai estar conosco, né? Vai fazer uma das conferências no dia 3 de dezembro, para o qual eu já convido todos vocês. Vou passar a palavra, então, para a dona Dina. Dona Dina. Vocês estão me ouvindo? Estão me Oi, ouvindo estamos agora? ouvindo. Sim, Estão me ouvindo? sim. Ah, tá bom. Estamos. Eu quero falar primeiro de uma fala do Esdras. De um caso lá que aconteceu com meus irmãos, com o meu pessoal, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus primeiros irmãos, que eram pequenos ainda. Essa patente, eles chamavam os revoltosos. Então, quando eles chegavam numa casa, eles faziam a maior bagunça, sabe? Matava porco, matava galinha, às vezes desperdiçavam e faziam aquela farra. E uma vez eles foram lá na minha casa e eu não era nascida, foi meus primeiros irmãos. Eles dormiram no mato, ficaram no mato. Meu pai, minha mãe e meus irmãos pequenos. Porque os revoltosos chegaram, eles saíram correndo. Então, eles passaram a noite no mato. E o caso de São Manuel Ambrósio é muito triste, gente. Será que eu conto? Eu não sei como. Uai, a senhora não sabe, mas eu fiquei curiosa. Eu não me lembro como foi que eu soube dessa história. Não sei se eu li, não me lembro. Eu sei que era a pior menina. Ô, Dina, oi. se você não contar aí, depois eu te ligo. Bom, então eu vou contar. Se você está querendo, eu vou contar. Naquela época não tinha banheiro, né? E uma menininha estava fazendo xixi. A filha do patrão estava fazendo xixi assim no quintal. E chegou o negrinho, filho do escravo, e ficou olhando, e olhou a menina. Só porque ele olhou, o pai da menina arrumou 2 cavalos, amarrou os braços e as pernas do menino num e no outro cavalo e colocou o cavalo para correr. Aí vocês viram o resultado, como ficou. Né? Muito triste. Não sei como eu vi essa história. Eu sei que ficou na minha memória, isso. Não sei se está nos livros dele. É comum essa história aqui na nossa região, dona Dina. Comum. Já ouvi parecidas. Pois é. Infelizmente. Você não viu nas coisas dele, né? Nos escritos dele. Não sei como eu sabia dessa história. Eu sei que ficou na minha memória isso. Que foi o Manuel Ambrósio que escreveu. Pois era isso. Tá, muito obrigada. Realmente é uma história triste, de sofrimento, de violência, mas e ficava por isso mesmo. Ficava por isso mesmo. Era o patrão, né? O patrão que mandava. Uhum. E a história, ela reafirma justamente os pontos que o Ramiro tocou na fala dele, né? Dessa história que foi contada de forma única do Brasil, de toda a região, né, de Minas Gerais, e pelo ponto de vista europeu, branco, masculino, né, que nega existências, nega vidas, nega mundos, né, como os mundos indígenas, as existências negras, né. Então, realmente é uma história que precisa ser recontada, refeita. Tem um termo de um teórico argentino que escreve sobre a teoria decolonial, que é ferida colonial. Né? O Brasil ele fala sobre a América Latina, né? Mas a gente pode dizer que o Brasil tem uma ferida colonial, que ela precisa ser tratada, ela precisa ser curada, né? E a cura, ela vem pela linguagem, né? Como a psicanálise faz, como a arte faz, como a literatura faz, né? Inclusive, já fazendo um elo aí com a próxima oficina, antes de encerrar, porque eu quero encerrar retornando a palavra para o Ramiro, mas na próxima oficina, gente, que será dia 5 de novembro, nós teremos a presença de uma pessoa muito especial para mim,
que é a professora Suzy Frankel Sperber. Ela é professora da área já aposentada, mas da área de estudos literários da Unicamp. E ela foi a minha orientadora na pós-graduação, porque ela também orienta pesquisas na área de artes. E ela hoje já tem aí seus 81, 82 anos de idade. Na década de 70, ela foi uma das primeiras pessoas a ter a autorização da família do Guimarães Rosa para consultar o espólio do Guimarães Rosa. Então, ela morou na casa do Guimarães Rosa e consultou os manuscritos e escreveu sobre a obra dele. E foi uma das primeiras pessoas que foi professora, né, ela formou o Instituto de Estudos da Linguagem, que é a faculdade de literatura da área de letras da Unicamp. Então, é uma pessoa, assim, extremamente especial, foi orientando do Antônio Cândido, e que eu convidei, né, com a autorização dos meus colegas, para falar para a gente. Então, a gente enviou um conto para ela do Manuel Ambrósio, que se chama Onça Borges, e a partir desse conto, Onça Borges, ela vai fazer uma leitura comparando com um conto do Guimarães Rosa, que é o Meu Tio, o Iuauretê. E vai falar sobre tanto a leitura dela à primeira vista, né, porque ela não conhece, ela só conhece esse conto que eu passei do Manuel Ambrósio, ficou muito curiosa. Ficou muito curiosa também sobre Januária e sobre Brejo do Amparo, porque o Guimarães Rosa cita a região diversas vezes na obra dele, né? Então, ela vai fazer essa leitura à primeira vista, comparando com alguns pontos da obra do Guimarães Rosa. E ela também tem um conceito muito bonito, que ela não irá tocar, mas é algo que certamente permeia a leitura dela, de mundo e a leitura literária, que é um conceito que se chama função de ficção, que ela fala que todo ser humano tem uma capacidade inata de criar, e que cria e escreve por uma necessidade de elaboração de sentimentos profundos e de experiências vividas. Então, é uma pessoa, assim, fantástica, que eu tenho certeza que vai ser um encontro lindo, que vocês terão muito prazer em ouvir. E eu gostaria de convidá-los, né, a todos para comparecer no dia 5 de novembro, para a gente fazer esse encontro, que será muito especial e que ela quer ouvir vocês também, já me pediu isso. Né? Quero ouvir os norte-mineiros, e ouvir sobre o Januário, né? Ela está muito interessada, muito curiosa, sobre o Manuel Ambrósio também, mais, né? Além do que eu passei para ela. Elisa, eu queria dar 2 recadinhos. Primeiro, que eu acabei de colocar no grupo criado para o projeto, no WhatsApp, um vídeo que é parte de uma entrevista que a professora Suzy Sperber deu ao Abu Janra, aquele famoso ator, diretor, no programa Provocações. Eu queria que vocês vissem o vídeo, não só a primeira parte, mas as outras 2, para saberem o naipe, né, da pesquisadora que a gente vai receber na próxima oficina, do dia 5. Né? Que mulher sensata, me lembra muito a Dina, né, com sua sensatez, né, que inteligência, que perspicácia para falar sobre o Guimarães Rosa, e eu me sinto muito feliz com o fato de ela estar prestando atenção na cultura do Médio São Francisco, que é a nossa região, a nossa morada, o nosso ethos, né? Então, nós vamos ter um encontro maravilhoso com a Suzy Sperber no dia 5. E o outro recado, antes que a Elisa prossiga, é que nós colocamos no bate-papo, agora há pouco, o link de presença, para que vocês registrem a presença de vocês na oficina de hoje. E era só isso. Eu queria falar, antes de passar para o Ramiro, posso falar? É o seguinte, Ramiro, você falou da dificuldade dos negros, né, até de se colocarem em alguma posição, né, e tudo. Tem um livro, provavelmente vocês conhecem, chama Defeito de Cor, de Ana Maria Magalhães.
esse livro é fantástico. É uma escritora mineira que se baseou num manuscrito, segundo ela, manuscritos de uma escrava, né, que tem um nome africano que eu não me lembro, e ela relata, e uma das coisas era que um negro, para conseguir algum cargo público, tinha que assinar um documento dizendo que tinha um defeito de cor. Então, assim, esse livro eu acho que ele é muito importante, eu achei, para a gente conhecer essa cultura escravagista e essa, inclusive, ela relata as rebeliões que houve na Bahia, né, no Rio de Janeiro, depois ela tem uma parte que ela vai para a África. Então, assim, é um livro muito interessante, chama Defeito de Cor. Com relação a essa questão da cor que Ramiro citou, sobre o branqueamento das fotografias, acontece quando aqui na cidade acontece. Para fazer o vereador, tem gente que está tão branqueada que eu conheço quem é. Que vocês ficam olho feio por aqui. Tá cortando um pouquinho, Ana. Mas eu acho que deu para entender, né? Que você falou das fotos aí dos vereadores, que são branqueadas. Sim. É algo para prestar atenção, né? Queria saber se tem alguma outra pergunta, gente, que queira fazer agora, para a gente ir finalizando. Elisa, Sim. estão conseguindo ouvir direitinho? Uhum. Sim. A Otília, que está presente conosco na oficina hoje, ela é inspetora da Superintendência Regional de Januária. Vai dar voz também ao nosso questionamento da literatura regional para dentro das escolas. Legal. Bacana. Otília, gostaria de falar um pouquinho? Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite. Gente, eu recebi o convite da Ana pelo WhatsApp. Aliás, mentira, eu verifiquei o status dela. Aí me interessei, eu falei, do que se trata, né? Eu achei interessante quando eu vi falando, e a pauta, Manuel Ambrósio. Aí, então, eu falei, Ana, eu passei uma mensagem para Ana, do que se trata, que pauta é essa? É uma videoconferência, é um estudo? Ela, sim, e logo eu já fiquei interessada. Eu posso participar, me interesso, tal. Aí agora, ao adentrar, né, na sala de conferência, aí eu vi que eu peguei um pouquinho adiante, porque a minha internet está um pouquinho oscilando aqui na cidade. Então, eu achei bastante gratificante e eu verifiquei e presenciei, passei pela história de fazer um relatório de uma escola que pertence ao meu setor. Quando eu procurei a escola, procurei alguns docentes e pessoas da cidade aqui de Januária, eu sou de Januária, aí sobre registros, o que eles poderiam me ajudar? Por quê? Para eu não enviar algo seco, entendeu? Sem contexto para a Secretaria de Estado de Educação. Porque o núcleo de temáticas da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, para fazer o reconhecimento, após a comunidade ter se tornado quilombola, pela Fundação Palmares, é necessário eu, né, como responsável, né, pelo administrativo e pedagógico da escola, fazer um relatório, né, como essa escola, de que comunidade ela está inserida, por que ela quer esse reconhecimento como escola quilombola. Aí, então, veio a surpresa, gente. Gente, eu não encontrei nada. Fui para o Google, verifiquei, nada, liguei para algumas pessoas, fulano tem um registro, tem mais alguma coisa, mas eu queria saber especificamente um pouco da história do negro, dos povos escravizados da época, porque o movimento da Igreja do Rosário,
como iniciou a comunidade, um pouquinho de tudo, até mesmo para quando o relatório chegasse na secretaria, eles tivessem, né, um olhar, sentisse daquele relatório que tinha algo lá participativo. Infelizmente, eu não encontrei quase nada. Sei que se eu tivesse mais um pouco de tempo para verificar, né, literaturas, eu irei encontrar. Mas até então, eu pensei que até a própria comunidade de Januária, ou até a comunidade do Distrito Brejo do Amparo, tivesse registros, algo para me dar um embasamento. Gente, eu não encontrei. Então, eu fiz essa colocação, eu espero que, né, após o trabalho de vocês aí, que eu vejo que é bem interessante, vai ser concreto, que tem uma conclusão, e até mesmo do Ramiro, né, vocês falaram aí que vai ter um lançamento de alguns livros em relação a Manuel Ambrósio, em relação à região de Januária, né, que nós estamos aqui, e enfatizando também a história de Januária, e do Alto São Francisco, que iniciou-se, né, como os registros tem, né, da Igreja do Rosário, como início de tudo. Então, eu fico aguardando, espero também o convite para a próxima, né, o link, né, o convite para a próxima reunião. Muito obrigada por tudo e pelo convite, e parabéns a todos. Obrigada. Então, Otília, Ramiro, eu passo a palavra para... Ah, desculpa. Otília, Fala, você é Pedro. bem-vinda aqui no nosso grupo de discussões. Depois, se você quiser entrar em contato para a gente conversar e poder trocar informações, fique à vontade. Eu queria também, Ana, registrar a participação da Lucivânia. Ela é aluna da pós-graduação do Instituto, também é professora aqui na região, e ela é estudiosa do Manuel Ambrósio, né? Ela é de Brejo do Amparo também, é uma pessoa muito consciente sobre o papel do professor na transformação da realidade, e está estudando o Antônio Dó, o Bandoleiro das Barrancas, está fazendo um trabalho de pesquisa muito bonito sobre isso. Então, muito obrigado pela presença, Lucivânia. Obrigada eu, gente. Eu queria dizer para a Otília que viu, Otília, eu vou te encaminhar 3 livros do Ambrósio para que você os deposite na Superintendência Regional de Ensino, e desejar, a família Ambrósio autoriza xerocar esses livros para distribuir para as escolas, tá? Eu duvido que isso vá ser feito, mas a gente deixa à disposição, tá bom? Vou deixar com você e torcer para que você consiga, de repente, alguma maneira de reproduzir esse material, né? Para que pelo menos cada biblioteca escolar tenha, nem que for uma cópia encadernada, eu acho que tudo é válido. Muitíssimo obrigada, Ramiro, eu aguardo, certo? Mas você pode encaminhar para a Ana, né, que pertence aqui à nossa comunidade, né, escolar, faz parte. Quem mas é? A Ana, professora que está participando. A que faz parte do projeto. A que faz parte do projeto. Tá bom. Certo? E eu vou falar para vocês. Quando eu repeti, acho por 2 vezes aí, a palavra triste, é triste mesmo, porque a situação aqui, temos alguns livros, né, falando da cidade, da região, da cultura, mas quando eu falo em relação de conhecimento e reconhecimento, é o registro, tá lá, tá exposto, entendeu? Um pouco de tudo, dos primórdios, da cultura de cada comunidade. Igual mesmo nós estamos no distrito do Brejo do Amparo, nós temos agora de comunidade, né, de reconhecimento quilombola, com certificação, são 5, certo? Não lembro o nome de todas agora para eu relatar para vocês. Mas então, até então, temos que, a comunidade em si, iniciar um trabalho histórico, um trabalho cultural, para eles mesmos saberem de onde eles vieram, do que eles são e o que eles pretendem. Porque eu trabalho
o meu setor, e de quando que eu estou no serviço de inspeção, eu atendo as comunidades quilombolas, certo? De uma das mais antigas de reconhecimento, as mais novas, mas até o momento, o registro, a cultura do registro está deixando a desejar. Pessoal, nós temos que caminhar para o encerramento. Tem muitos comentários interessantes aqui no chat, como da Elizabeth Moreira Coutinho, que o negro era interditado nos serviços públicos até o século XIX, ainda tem pessoas contra cotas. E também a Lucivânia, né, colocou que é encantada pela escrita de Manuel Ambrósio. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Ramiro para a gente encerrar, antes que o vapor apite. E agradecer a todos e todas. E também agradecer muito a presença do Ramiro e a fala dele. Ramiro. Oi. Só agradecer mesmo. Dizer que eu estou muito feliz com a iniciativa de vocês, né? Eu vivi muitos anos aqui em Januário procurando gente que tivesse esse interesse e não consegui encontrar. De 2008 para cá, que foi quando o Tia Dió, Ambrósio e Messias me passaram o material, os manuscritos. Isso foi em 2008, né? Lá se vão 12 anos. E de lá para cá o Brasil piorou muito, na minha avaliação, em termos de política educacional, né? Os últimos 3 anos para a nossa educação são um desastre, uma ladeira abaixo, absurda. E imagine o desafio que é a gente produzir literatura regional nesse Brasil em que a gente tem que convencer as pessoas de que a Terra é redonda, né? Então, a missão, que parecia ser relativamente fácil no começo, ela, com o passar do tempo, ela foi se revelando uma missão impossível, mas eu vou continuar a gente teimando e procurando pessoas para trabalhar com a publicação dessa obra. Eu não morro sem que isso seja publicado, sem que as pessoas tenham acesso a isso. Se acontecer alguma coisa, o avião cair, ou eu tiver uma caganeira e morrer, sem publicar, vocês podem ter certeza que eu vou virar uma penada, porque eu quero muito, eu acho que Januária tem direito, né, de acessar essa literatura, e a gente vai continuar teimando para isso aí. A obra dele é muito grande, acho que chega talvez a uns 20 livros, e a gente está só no começo, né? Nós estamos agora contabilizando a quarta, com essas, 1 mais 3, é muito pouco, né? Do que eu chamo de universo ambrosiano. Mas vai acontecer, vai rolar, em algum momento vai rolar. E obrigado pelo espaço, e obrigado pela paciência de vocês. Valeu, vou continuar acompanhando o trabalho. Pessoal, então, boa noite a todos e todas. Nos vemos de novo no dia 5 de novembro e continuaremos as conversas com o Ramiro e com os outros participantes. O Manuel Ambrósio vai nos acompanhar agora. Boa noite, muito obrigada. Tchau.